estamos de volta com o programa Tradição Cristã, Obras da Fé. Hoje, com Dom Célio de Oliveira Goulart, falando um pouco do que nós cristãos podemos fazer para ter uma boa Semana Santa, uma boa Páscoa. E no bloco anterior, é isso mesmo, Dom Célio, nós falávamos sobre a confissão neste período de Quaresma, Semana Santa. E eu citei a confissão comunitária, uma prática muito comum que muitas pessoas aderem, seja pela questão de um contato, uma conversa mais direta com Deus, ou até mesmo pelo medo ou a vergonha de conversar com algum sacerdote. Então, eu queria que o senhor explicasse para nós sobre essa prática, a confissão comunitária, e também se ela é válida diante da confissão. Ô Lucas e caros amigos telespectadores, nós temos que distinguir duas questões. Confissão comunitária e confissão com a absolvição geral. O que significa isso? Muitas vezes, nos momentos assim, com muitas pessoas na igreja, pode-se celebrar de fato a confissão comunitária, em que há uma proposta de leitura da palavra de Deus, uma reflexão do sacerdote que está orientando, um momento de meditação, de silêncio, e como também momento para que a pessoa, cada pessoa, vá pessoalmente, individualmente fazer a acusação de seus pecados. A pessoa volta depois ali com a comunidade e aí sim o sacerdote dá a absolvição geral para todas as pessoas. Ou também se pode dar essa absolvição individual naquele momento da confissão sacramental de cada um. Também, nós sabemos disso e a igreja então tem a sua orientação sobre isso. Nós recebemos essa orientação como bispos. Para não haver, de fato, um abuso, qualquer momento celebrar comunitariamente a confissão, mas só em caso de urgências. Em caso de urgências, com muitas pessoas na igreja, com falta de tempo, então de fato pode-se abrir esse momento da confissão comunitária com a proclamação da palavra, com a reflexão, um tempo de silêncio e sem aquela acusação individual, o sacerdote vai ter autorização de dar a absolvição. Para isso, realmente precisa-se, conforme as normas da igreja, que o padre peça autorização ao bispo. Os padres, então, aqui na Semana Santa, alguns fazem esse pedido diante daquilo que é o movimento de penitentes na sua paróquia. E é muito importante, realmente, a gente não procurar a confissão comunitária por achar mais cômodo. Eu vou no grupo, todo mundo está junto. Não é por aí. Não precisamos ter vergonha do padre em fazer a nossa acusação individual. Nós não fazemos essa confissão ao padre, mas através do padre nós fazemos a confissão ao próprio Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele me conhece, conhece a você, conhece a cada um de vocês. Então, nós não precisamos ter medo de um Deus que é Pai. E é muito bonito essa oportunidade que nós temos de receber aquela absolvição pessoal do padre. A oração é muito bonita. Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do seu Filho Jesus, reconciliou o mundo consigo. E, pela ação do Espírito Santo, que você, meu querido penitente, tenha a paz e o perdão de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula da absolvição individualizada que cada penitente recebe. Então, voltando assim à pergunta da confissão comunitária, em momentos de grandes grupos na igreja, pela falta de padres, de atendimento pessoal, aí sim o padre vai ter essa autorização. A igreja se abre para isso. Mas se uma pessoa, de fato, participando da confissão comunitária, se ela tem uma falta grave, ela é orientada a procurar o sacerdote para a confissão individual. E, Dom Célio, no caso, a pessoa procura o sacerdote, ela vai fazer a sua confissão individual e ela esquece o ato de contrição. Muitas pessoas temem deste momento. O que ela deve fazer? Se ela esqueceu na hora de fazer o ato de contrição, o sacerdote pode rezar com ela. O sacerdote tem muita paciência, não tem problema. Ou, se ela esqueceu aquela fórmula, ela faça também com as suas próprias palavras, não custa. Às vezes a gente fica com certo receio, mas não. Ou você voltando para o banco, você tem mais condições, você lembra. Então você vai rezar tranquilamente. Às vezes na hora você quer escutar,
a oração do padre, você se perde também um pouco. Então, se acontecer isso, você vai voltar para o banco depois, você vai rezar contritamente esse ato de contrição. Então, sobre o ato de contrição, se esquecer, não precisa temer. Não precisa temer no sentido que a pessoa pode fazer depois, com calma, ali na igreja, ou com as suas próprias palavras, se não conseguir relembrar aquilo que é a orientação da oração própria do ato de contrição. E continuando falando sobre a questão da confissão, existe alguma coisa que impede uma pessoa de se confessar? Impede aquela pessoa que, né, por ato da igreja, realmente ela está fora da comunhão, que a gente fala da excomunhão, não é? Então, há pessoas que talvez possam estar no estado assim. Se a pessoa tem algumas dificuldades, algum receio sobre isso, ela pode procurar pessoalmente o sacerdote, olha, dizendo, a minha situação é esta, eu gostaria de uma orientação. Né? Nós não podemos recusar ninguém que chega diante de nós. Para mim, como bispo, para o padre. Então, se a pessoa tem certas interrogações sobre a confissão, eu acho que eu não posso me confessar porque eu sou um criminoso, porque eu cometi adultério, porque eu estou no segundo casamento, e seja isso, são questões fortes de fato para a vida de cada um de nós. Então você não vai ter receio de explicar ao sacerdote. Procure o sacerdote, não é? O sacerdote vai refletir com você, vai então te explicar direitinho e vai então mostrar qual que é o caminho na vida cristã que você vai viver. Nós colocamos isso concretamente no nosso novo diretório da vida sacramental da igreja. Há uma parte sobre isso, realmente para orientar no sacramento da penitência, da confissão, as pessoas e também os nossos sacerdotes sobre essa questão. Diretório este que será lançado na Quinta-feira Santa, durante a Missa do Crisma. Pois é, queremos fazer com alegria esse momento muito importante, porque esse diretório foi elaborado com a escuta dos nossos padres, de leigos, com muita ida e volta, no sentido então de correção, de acrescentar algumas ideias. Então vai ser um momento muito forte para nós na Quinta-feira Santa, quando nós pudermos entregar nas mãos dos nossos padres, para que transmita ao povo de nossas paróquias esse diretório da vida sacramental da nossa diocese. Agora, Dona Célia, eu gostaria de fazer uma pergunta que ela é bem interessante porque envolve muito a nossa região. Minha família, pelo menos, tem esse costume de Sexta-feira da Paixão, amanhecer e ir logo para um campo e pegar muita congonha, alecrim, rosmanim, todo esse tipo, né, de planta para fazer chá. Eu queria ver com o senhor a questão desse chá, no caso, essa planta sebenta. É verdade? Como que funciona isso? Ou isso mesmo é tradição, cultura do pessoal? É mais cultura, né, do povo, né? Muitas vezes a pessoa pode trazer de fato esses ramos, encostar na imagem de Jesus Cristo, Senhor dos Passos, ou do seu morto, e tem essa tranquilidade interior, encostar esses raminhos na imagem do seu morto, então, né, e ter aquela impressão, então eles estão abençoados, que seja assim, não vamos tirar isso também do nosso povo. É a fé das pessoas, né? A Nica, por exemplo, é a mais utilizada na Sexta-feira da Paixão. Então, Dona Célia, nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com mais alguns assuntos sobre como nós, cristãos, podemos enriquecer cada vez mais a nossa fé neste período, nessa preparação para a Semana Santa.